Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Então tá bom. Vamos continuar falando do verbo to be no passado. Então, vamos relembrar primeiro, tá bom? Olha lá, relembrando. Verbo to be no passado só tem duas formas. Lembra que tudo que no presente é are, vira were. Tudo que no presente não é are, no passado vira was. Então é I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Ok? Para fazer negativas, só colocar o not grudadinho com o verbo to be. Então, was na negativa vira wasn't, were na negativa vira weren't. Ok? Fazer perguntas é só inverter o verbo to be e o sujeito. Então, para eu perguntar se ele esteve aqui, was he here? Ok? Se eu quiser perguntar deles, were they here? Tá? Então, é só inverter. Só para relembrar isso, tá? Hoje, vamos conversar um pouquinho mais aprofundadamente sobre as perguntas com was e were. Como é que a gente faz perguntas com question words, né? Elas são feitas do mesmo jeito que a gente faz no presente. Você lembra como fazia a pergunta com question word com o verbo to be no presente? É do mesmo jeito, gente. Só que a gente vai trocar as palavrinhas pelas formas do verbo to be no passado. Então, olha, eu uso what para saber de alguma coisa, de uma coisa específica, de um objeto. Então, se eu quiser saber, what was your favorite game last year? Qual era o seu jogo favorito o ano passado? What was, tá bom? Se eu quiser saber no presente, what is your favorite game? Mas no ano passado, last year, what was? Com when. When were you born? Lembra que to be born é nascer, né? Então, when were you born? Eu quero saber quando você nasceu. Lembra que when é quando, tá bom? When were you born? Se eu quiser saber onde você nasceu, vou perguntar com where. Lembra que where é o lugar, tá? Lembra que eu brinco com vocês isso? Where é para saber o lugar. Então, where were you born? Quer dizer, onde você nasceu. Se eu pergunto who, eu quero saber sobre uma pessoa, não é? Quero saber quem. Who was your English teacher last year? C'est moi. Ah, ok. Se eu pergunto why, eu quero saber uma razão, uma explicação. Why was your friend sad yesterday? Why was he sad? Por que ele estava triste ontem? E como é que a gente faz para responder? Gente, é do mesmo jeito também, tá bom? Então vamos dar uma olhada nas perguntas. Olha lá. What was your favorite game last year? Your favorite game vai virar o sujeito da resposta, né? Lembra que na pergunta o sujeito e o verbo trocam de lugar. Então agora eu vou destrocar para responder, legal? Só que na resposta, como a gente já sabe do que nós estamos falando, eu posso usar um pronome. Então, your favorite game last year virou it, legal? E o verbo to be para it é was. It was, e daí what, que é o que, essa coisa que eu queria saber, é o nome do videogame, Minecraft. Nem sei, tá bom? Tomara que eu tenha agradado bastante gente com esse nome. Se eu pergunto, when were you born? Quando eu pergunto when, eu quero saber um momento, um tempo, uma data, alguma coisa assim, né? To be born, então were born, são o verbo da frase, e o sujeito aqui é you. Só que quando você pergunta you, na hora que eu vou responder, a coisa se inverte e eu respondo I. Por isso que na resposta, em vez de I were, virou I was.
Porque o verbo to be tem que combinar com o sujeito, não é? O sujeito na pergunta era you, e o verbo to be que combina com you é were. Agora, na resposta é I, e o verbo to be que combina com I é was. Então, I was born, e daí when eu tenho que te falar quando. In 1966. Gente, conta pra mim. Eu tô velha, não tô? In 1966. Faz tempo, hein? Se eu pergunto where, lembra que where é o lugar. Então, where were you born? Mesmo tipo de inversão. Olha, o you virou I na hora de responder, então vira I was born. I was born onde? Em São Paulo, ok? Agora, who was your English teacher last year? Who é uma pessoa, e essa pessoa é a Rachel. Ó, beijo no ombro, ups, ok. Who was your English teacher? Virou it. Ai, nossa, você está se chamando de coisa? Não, mas é porque eu posso falar it, foi. Quando a gente não quer mencionar, a gente pode usar o it, tá bom? It was Rachel. Pescadinha para vocês, vamos seguir. And why was your friend sad yesterday? Essa daqui é que você viu como é diferente a resposta? Por quê? Porque a frase inteira é a razão, o motivo. Why was he sad? Por que ele estava triste ontem? Because his team lost the championship. Ele estava torcendo pro PSV. Eu não lembro que time que jogou, que perdeu. Eita! Because his team lost the championship. Então ele estava na maior ressaca disso, né, gente? Ele estava chateado, aborrecido, ok? Então, quando pergunta why, eu começo com because e escrevo a frase dizendo qual é o motivo e a razão. Legal? Então, gente, vamos lá. Agora eu quero que vocês foquem nas atividades da apostila. Vão fazer páginas 8, 9 e 10. Eu acho que vai ter exercício aí que vai dar um enrosco. Você vai parar e vai me perguntar. Entra lá no Google Meet, conversa comigo, tira suas dúvidas. Não pode ficar com dúvida na aula, tá bom, gente? Pergunta mesmo. Pergunta para mim, vamos fazer os exercícios dessas 3 páginas e você vai responder às perguntas sobre você lá no Google Forms. Vou perguntar quando você nasceu, onde você nasceu e tudo mais, tá bom? See you online!